O populista e o estadista. Dar o peixe ou ensinar a pescar? Contextualizando. Meu nome é Evaldo Feitosa, sou tabelião, palestrante, escritor, membro da Academia de Letras de Brasília e da Academia de Letras de Alto Longá no Piauí, ocupante da cadeira 12 em Brasília e da cadeira 29 em Alto Longá. Faço doutorado na Argentina. Durante a aula de ciência política, o professor falou sobre o populismo, sempre recorrente na América Latina. Esse é o tema do nosso artigo. Dentre outros assuntos relevantes, pretendemos mostrar a diferença entre um populista e um governante estadista. Vamos ao texto dentro desse nosso quadro, pensando fora da caixinha. Professor Piedrabuena, qual é mesmo a diferença entre o estadista e o populista? Indaguei durante a aula de ciência política no doutorado da Universidade de Buenos Aires, onde faço o doutorado. Excelente pergunta, Evaldo. Amanhã traga-me a resposta. Será o seu trabalho de avaliação, respondeu-me o professor, sem deixar margem para contestação. Fui direto para a biblioteca pesquisar. Quem mandou ser metido a besta e fazer pergunta fora de hora? Pensei comigo. O resultado da pesquisa valeu minha nota e resultou neste livro. O Manual do Populismo. Como Lula transformou o FHC em grande estadista. Que fez enorme sucesso no meio acadêmico lá na Argentina e aqui no Brasil. No livro eu respondo algumas perguntas básicas. O que é o populismo? Qual o processo de identificação das lideranças políticas? Como estabelecer a diferença entre um populista e um estadista? Como distinguir uma política pública transformadora ou mantenedora do status quo? Vamos explicar com calma. O processo de identificação da boa liderança política é complexo. O primeiro passo é definir qual a tarefa principal do líder político. O que faz um líder político? Sócrates afirma que a tarefa do político é a de educador do povo, devendo ser perguntado ao pretenso político quantos homens ele melhorou. É o que diz Sócrates. Platão compara a política à tecelagem e conclui que o político deve desenvolver habilidades de modo a encontrar o equilíbrio entre os fortes e os fracos, entre os poderosos e os oprimidos, tecendo as condições para que a harmonia social ocorra. Cícero ensina que os que assumem a administração pública devem primar em tudo pela grandeza de alma, de sorte que tenham pouco apreço às coisas humanas e possuam toda a tranquilidade de espírito que gera a segurança. Weber alerta para a diferenciação daquele que vive da política e aqueles que vivem para a política. Isto é, os que possuem vocação pública. Saindo do campo filosófico, faz-se necessário observar vários elementos para se identificar ou conceituar o bom político. Em regras, pode-se usar a seguinte classificação: quanto à vontade política, ao uso dos meios de comunicação, ao respeito à ordem legal, à formulação das políticas públicas e também quanto ao tempo de identificação dos líderes ou da liderança política. Classificação quanto à ordem pública. Como é que se classifica um estadista e um populista quanto à vontade política? Ressalte-se que aqui o melhor trouxe a distinção foi Weber. Os que vivem da política e os que vivem para a política.
O estadista vive e sacrifica-se pela vontade pública. O populista vive da política. Não tem vocação para o sacrifício que o exercício da política lhe requer. Por isso, tem vocação voltada exclusivamente para auferir os lucros que a atividade pública possa lhe proporcionar. A política é simples meio para a consecução dos fins, que será sempre o bolso cheio, em proveito próprio ou do grupo escolhido. Classificação quanto ao uso dos meios de comunicação. Como é que uma governança estadista usa as comunicações e um líder populista utiliza os meios de comunicação? O uso dos meios de comunicação inclui a própria personalidade messiânica do líder populista. Ele é o Messias que veio salvar o povo da opressão. A comunicação será sempre no sentido de incensar o líder e mitificá-lo, para a sublime missão de proteger o povo contra as classes opressoras. Para isso, faz-se necessário cooptar os meios de comunicação. A mídia será sempre dominada por uma das vertentes, ou por apropriação ou por centralização. O líder populista sempre tem a mídia em suas mãos. No regime liberal, utiliza-se a centralização. No regime autoritário, a apropriação é mais característica. Ele se apropria, se torna dono. O populista se torna dono dos meios de comunicação. É através da comunicação que as verbas são dirigidas para os veículos que trabalham para endeusar o líder. Na governança estadista, os meios de comunicação são utilizados para divulgar simplesmente as políticas implementadas e daí criar uma boa imagem do líder estadista através das políticas implementadas. Classificação quanto ao respeito à ordem legal. A governança democrática do tipo estadista respeita a ordem estabelecida, o Estado Democrático de Direito. As mudanças são feitas em estrito respeito ao regime de liberdades públicas pré-estabelecidas. Utiliza-se das instituições e de institutos legais consagrados para alterar quando indispensável a ordem legal. Tudo é feito dentro da estabilidade democrática. O líder populista, ao contrário, subverte a ordem legal. Estabelece um canal direto com a classe que lhe dá sustentação política, sem respeitar critérios de representação. Ele lida diretamente com a sua classe. A legitimidade dos seus atos é desfocada da ordem legal e passa a ser fundamentada no interesse do grupo que lhe dá sustentação. Atende diretamente ao clamor público, proclamando-se o Messias, defensor dos fracos e oprimidos. Classificação quanto à formulação das políticas públicas. Toda ação política é voltada para a criação, manutenção ou modificação de políticas públicas. O que está bom, continua. O que está ruim, deve ser substituído. É através delas que o governo implementa os seus programas e atua. Em tese, não se introduz ação política que não tenha por fim melhorar a situação dos governados, pois quer a felicidade dos abrangidos por ela. Assim, na governança estadista, as políticas públicas devem ser, portanto, transformadoras do status quo. Deve vir para transformar. Ao contrário, o líder populista formula seu programa de governo sempre com a finalidade de manter o status quo. Tudo continua na mesma, como sempre foi. Nada deve ser transformado. Dessa forma, cria-se uma falsa sensação de harmonia e paz social. Entretanto, mata-se a fome,
mas não se ensina a pescar. Quem mata a fome fica acorrentado pela própria necessidade diária, torna-se escravo de barriga cheia. Quem aprende a pescar pode se libertar, e a liberdade será sempre perigosa para o governante de plantão, especialmente quando ele é um líder populista. A doutrina é concorde. O melhor modo de se diferenciar um estadista de um populista é pela análise de suas políticas públicas. Um estadista propõe ações que transformam a sociedade, alavancam para um ideal de pureza, de civilização e de felicidade. As ações se tornam perenizadas pelo valor que a sociedade passa a lhe atribuir. Consolidadas, elas integram os usos e costumes e se perpetuam naquela comunidade. Uma liderança populista formula ações circunstanciais. Ele não quer nada perene. Não tem visão de futuro. Suas políticas duram até o próximo programa de governo, que se consomem com a própria ação governamental. Ele não educa, não transforma, ao contrário, aumenta a necessidade e escraviza. Classificação quanto ao tempo de identificação. Outro tema muito importante aqui é como se identifica, em que tempo se identifica um populista e um estadista. O modo de identificação no tempo divide-se em histórico e imediato. O líder populista é edificado imediatamente, pois traz o carimbo na testa. Sou populista. Basta que se analisem os itens de sua atuação política. Por exemplo, veja a personalidade messiânica. Ele sempre é o Messias que veio salvar os oprimidos. Vejam a linguagem verborrágica. Ele passa o dia todinho, toda hora, discutindo, levando mensagem para a sua classe. Discricionariedade do orçamento público. O orçamento nunca é cumprido à risca. O aparelhamento das instituições. As instituições são sempre aparelhadas. Restrição a liberdades públicas. Geralmente ele dá um jeito de colocar um toque de recolher, alguma coisa para manter o povo sempre no cabresto. Informalismo do cerimonial, o qual é sempre quebrado. Sempre se vê o líder populista quebrando o cerimonial, pulando a cerca para falar com alguém ou colocando uma criancinha suja, chorando ali no colo. O acirramento da luta de classes. Sempre o líder populista escolhe a sua classe privilegiada e vai jogar todo o seu trabalho messiânico em cima daquela classe. Ele afronta a ordem legal, ele nunca quer manter aquilo que está dentro do Estado Democrático de Direito. E, finalmente, as suas políticas são circunstanciais. A circunstancialidade das políticas públicas é um carimbo do populismo. Ao contrário, o líder estadista só será reconhecido ao longo do tempo. Ele não traz um carimbo na testa. Somente a história poderá afirmar se tal político foi ou não um estadista. O populista não, basta você olhar, né? O cerimonial, ele quebra o cerimonial toda hora, ele afronta a ordem legal, ele não se comunica pelos meios legais da comunicação, ele sempre tem uma forma própria de se comunicar. O critério balizador será sempre a perenidade de suas políticas públicas. Se a política pública que ele introduziu transformou aquela sociedade e se tornou perene durante um grande tempo, já é um bom indício. Todavia, a perenidade das suas políticas públicas, como já dissemos, é o que define. A propósito, no Brasil se revê atualmente o conceito de dois líderes brasileiros: Dom João VI, que veio de Portugal, e Getúlio Vargas. Dom João VI sempre foi tido como o regente fujão, indeciso, vacilante,
um grande corno comedor de frangos. É essa imagem que a crítica sempre fez de Dom João. Hoje se destaca, se refaz essa visão que se tem de São João. E alguns historiadores já reconhecem que ele foi um grande estadista. Dentre suas políticas se destaca, olhando pelo retrovisor, foi um dos únicos que se manteve no poder após a queda de Napoleão, manteve o império para o seu filho e neto até 1890, aqui no Brasil, portanto, quase um século, reinou por quase um século a sua família, fundou universidades no Brasil, abriu os portos, desenvolveu o Rio de Janeiro, trouxe a imprensa, criou a Faculdade de Belas Artes, dentre outras coisas. Quanto a Getúlio Vargas, até os mais ferrenhos críticos hoje reconhecem a sua grande visão estratégica. O mundo seria governado pelo aço e o petróleo, pensou Getúlio. Formulou as duas políticas públicas para esse setor, criando a Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras. Durante muito tempo, as maiores empresas brasileiras, até recentemente. Finalizando, nosso livro, o Manual do Populismo, mostramos como Lula transformou o FHC em grande estadista. Sou eu que digo, é a história, é a ciência política que conclui isso. Lula criticara asperamente todas as políticas públicas da era FHC. Em especial, ele criticou o Plano Real. O PT entrou na justiça, no Supremo, contra o Plano Real, contra as privatizações, contra a lei de responsabilidade fiscal e contra a reeleição. O PT entrou com ação no Supremo contra todas essas políticas públicas de Fernando Henrique Cardoso. Foi eleito Lula babando contra essas medidas do PSDB. Gritou a plenos pulmões, no horário eleitoral gratuito, que ia mandar prender os corruptos e rever o que denominou de privataria tucana. O Brasil inteiro é testemunha disso. Elegeu-se e mudou o discurso. Mudou da água para o vinho, transformando as criticadas políticas tucanas em perenes, consolidando-as ao patrimônio econômico, político e civilizatório brasileiro. Até hoje elas estão em pleno vigor. Graças à FHC e sua equipe, temos o Plano Real e temos a moeda real, a moeda mais estável da nossa república. Até hoje é a que está prevalecendo, é a que teve maior duração. Ninguém faz fila mais para comprar celular ou um telefone. E nenhum brasileiro sente falta das filas quilométricas para comprar um telefone na Telebrás ou aqui na Telebrasília, aqui em Brasília, o qual somente seria instalado 48 meses depois da compra. Você comprava, pagava 36 meses, tinha 12 meses para instalar. Você ainda quer que isso retorne? Alguém aí ainda sente falta disso? Final da história. Lula esqueceu-se de que a emenda da reeleição foi comprada por FHC, conforme denunciara seu partido. O PT entrou na justiça contra a reeleição. Ao invés de revogar dita lei, Lula candidatou-se e se reelegeu. E o Cristóvão foi o primeiro governador, que era do PT, a declarar que ia se candidatar à reeleição. Que eles disseram que foi comprado. Ao invés de revogar a lei, Lula se candidatou e todos os petistas se recandidataram à reeleição. Sua sucessora Dilma foi caçada por pedaladas fiscais mal ajambradas, pois nem ela, nem Lula, ousou revogar a lei de responsabilidade fiscal tão duramente criticada. Veja a ironia do destino. Eles criticaram tanta lei, mas não revogaram. Eles tornaram a lei perene e Dilma foi caçada com base na lei. Foi assim que Lula transformou Fernando Henrique Cardoso em grande estadista. Muito obrigado.